Oi, oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Jaqueline e por aqui a gente traz mensagens da espiritualidade toda semana. Essa semana a mensagem vai ser especial para saber qual que é o próximo passo da sua vida, qual que é a próxima etapa desse jogo chamado vida. Vamos perguntar aqui para a espiritualidade, pedir direcionamentos, aconselhamentos, o que ela pode nos contar? Do que você pode manifestar agora nos próximos dias, nos próximos meses. Para isso, eu trouxe aqui duas opções. Eu usei esse oráculo do pão, que é um oráculo muito bonito, cheio de mensagens espirituais. Eu embaralhei, cortei e saíram essas duas cartas. A primeira é fé, a segunda é perseverança. Veja com qual dessas duas energias vocês querem se conectar. Se não conseguir escolher pela cartinha, escolha pela pedra também, a pedra azul ou a pedra da ametista. Lápis lazuli, essa pedra eu lembrei que eu tinha esquecido o nome dela. Lápis lazuli ou ametista, vamos lá. Veja aí com qual dessas cartinhas vocês querem começar a mensagem para saber qual que é a próxima etapa da sua vida, qual que é o próximo passo. É assim você já vai se preparando, a espiritualidade já passa as mensagens, os conselhos que ela quer passar. Vamos começar aqui com a opção número 1, vou deixar essa aqui do lado. Começar lendo a carta. Então vamos lá, essa carta fala de fé e aqui ela tem uma mensagem que é confiar no que você não vê e não se conhece. Caminhar com firmeza na direção... Desculpa, volta, li errado. Confiar no que não se vê e não se conhece. Caminhar com firmeza na escuridão, na certeza de alguém guia nossos passos. Acreditar no que não se compreende é a força que nos impulsiona, nos protege e nos cura. Então essa carta, ela fala sobre acreditar no que é invisível aos olhos, ou até mesmo a mente. Às vezes a mente, ela está nos sabotando, ela está contra nós, porque muitas das vezes os nossos pensamentos, eles ficam contra nós. Então, nesse momento em que o seu coração quer uma coisa, mas a sua mente diz que aquilo não é capaz de acontecer, que aquilo não é possível, que você não vai conseguir, é nesse momento que você tem que se manter na fé, confiar, mesmo que as coisas não estejam acontecendo, mesmo que esteja tudo parado, mesmo que esteja tudo caminhando a passos lentos. É importante se manter muito firme no que você quer, confiando de que você é merecedor daquilo. Porque quando você acredita que você merece aquilo, você acredita que aquilo vai vir para você uma hora ou outra. Pode demorar, pode ser rápido, não importa. O que importa é que você sabe que se levar 10 dias ou 10 anos, aquilo vem para você. Às vezes você tá tão ansioso, com tanta pressa, que você não tá permitindo que as energias, elas se movam para aquilo que você quer chegar até você. Às vezes o que você quer que chegue, o que você quer que aconteça, depende da espiritualidade articular outras coisas para que aconteça. Então, outras pessoas, outras situações, outros negócios. Precisa ter uma articulação da espiritualidade, porque geralmente o que a gente quer não envolve só a gente, envolve outros fatores. Então, a espiritualidade, Deus, o universo, seja lá o que você acredita, ele leva às vezes um tempo maior do que a gente cria de expectativa para mover as peças do jogo da vida, né? Mas essas peças, elas já estão sendo movidas, porque essa carta, ela fala de fé, mas ela fala de coisas que já estão acontecendo, mesmo que a gente não tenha percebido. Então é importante, a primeira mensagem aqui para você é você se manter na certeza do que você quer, do que é seu, vai chegar até você. Pode levar o tempo que for, e enquanto não chegar, você vai cuidando de outras coisas, você vai fazendo outras coisas, você vai se mantendo firme, crente. Então aqui você pode fazer todo dia, você pode fazer afirmações de que você confia em você, de que você confia no invisível, que você confia na espiritualidade, que você caminha com firmeza, que você acredita no que você quer
é para você, isso é importante, porque aí você vai criando crenças. Crenças nada mais são do que pensamentos. Você vai criando pensamentos fortalecedores para te manter firme, porque aqui a mensagem é muito clara. A espiritualidade, ela vai enviar isso que você está pedindo. Eu não sei o que que é, mas isso vai vir. Às vezes é uma cura na área financeira, às vezes é uma cura na área amorosa, às vezes é uma cura nos relacionamentos, às vezes é uma cura na saúde. A espiritualidade, aqui nessa primeira mensagem, tá muito claro que o que você quer vai acontecer. Você só precisa se manter firme nos seus propósitos, não deixar os pensamentos ou sentimentos sabotadores influenciarem negativamente o seu campo energético. Porque se o seu campo energético cai com pensamentos ruins, com sentimentos ruins, aí, minha filha, você só tá dificultando o trabalho da espiritualidade, certo? Vou deixar essa cartinha aqui. Aqui não dá pra ver, né? Vou manter ela aqui, perto da pedrinha. E vamos perguntar aqui pra espiritualidade qual que é o próximo passo da sua vida, qual que é o próximo passo, ou conselhos, ou direcionamentos que eles querem dar aqui. Essa carta aqui tava virada, eu não vi, tá? Essa carta fala exatamente de encerramentos de ciclo. Olha como a energia aqui, ela tá toda realmente para uma próxima etapa na sua vida. Realmente daqui você está encerrando um ciclo e tá caminhando para uma nova etapa. Você está na leitura certa, tá? Essa é uma confirmação para você de que você está na leitura certa. Vamos lá então. Deixa eu embaralhar mais uma vez. Espiritualidade, por favor. Qual é a próxima etapa? Eu vou considerar só essas daqui, tá bom? Porque não são muitas cartas. Vamos... Dá pra ver? Deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver. Aqui a espiritualidade diz que você passou por um momento em que você enfrentou algumas dificuldades e alguns conflitos, principalmente envolvendo outras pessoas. Então, de repente, você foi uma pessoa que teve conflitos no trabalho, que tem ou teve conflitos na família, que teve conflitos em amizades, em relacionamentos amorosos. É como se você tivesse sempre tendo que... não é remanejar a palavra certa, mas é como se você sempre tivesse que você vê como se você sempre tivesse que tentar adaptar o seu jeito de ser, ou os seus pensamentos, a lugares ou às pessoas. E isso entrava num certo conflito, porque você tem uma personalidade, outras pessoas têm outras personalidades, e essas personalidades muitas vezes não batiam em relação ao que vocês pensavam, a decisões que precisam ser tomadas, a um jeito de encarar a vida, de levar a vida. E isso foi muito conflituoso para você. E aí você, provavelmente, se você está nessa energia, que é uma energia evolutiva, que a gente percebe claramente uma evolução, você trabalhou muito esses aspectos de crenças, do que você pensa, do que você acha, de como você se comunica, principalmente, como que você passa para as pessoas, o seu posicionamento, o que você acha que é a vida, o que você acha que é a melhor decisão a tomar, o melhor caminho a fazer. Eu vejo aqui que você teve que buscar esse equilíbrio, porque isso te trazia muitos conflitos. E de repente isso foi até o motivo de término de relacionamento, de amizades que foram embora, ou você que teve que ir embora de alguns lugares, de pessoas que saíram de trabalhos porque não se adaptaram ao ambiente de trabalho, não se adaptaram às pessoas que estavam lá. Saiba que, e essa carta é muito interessante porque ela fala exatamente que o universo, ele é um espelhamento. Você tá vendo o que tem aqui? Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. E aí, o que acontece? As pessoas são colocadas na nossa vida para nos ensinar alguma coisa e para nos mostrar parte de nós que a gente não consegue ver, que ainda tá lá, tá na sombra, tá escondida. Então, todos esses relacionamentos que você passou, essas situações conflituosas que você passou, era para te trazer um equilíbrio entre o seu lado sombra e o seu lado luz, porque a gente tá no mundo dual e o nosso desafio nesse mundo, no planeta Terra, é exatamente encontrar
um meio termo. É exatamente encontrar um equilíbrio entre o ser e o ter, entre o claro e o escuro, entre o alto e o baixo, entre ir ou ficar. Então você buscou esse equilíbrio, você teve que buscar esse equilíbrio, porque você é uma pessoa que esperava muito reconhecimento dos ambientes ou das pessoas. Você provavelmente é aquela pessoa que, por mais que você fosse incisiva, cabeça dura, teimosa, tivesse uma comunicação um pouco mais agressiva, você era sempre aquela pessoa que pensava estar fazendo bem para todo mundo, que pensava que daquela maneira você estava ajudando. E por você sempre fazer com uma boa vontade, você não estava enxergando ainda, talvez uma imaturidade que você tivesse nesse seu lado de se comunicar, de se portar no mundo, você esperou sempre o reconhecimento das pessoas. Você fez tanto bem para as pessoas, mesmo tendo essa postura um pouco mais determinada e incisiva, como eu falei, que você muitas vezes era incompreendida para as pessoas e as pessoas não entendiam o que você estava fazendo para ajudá-las, ou pessoas que entendiam sim que você estava fazendo para ajudá-las ou para melhor situação, mas que você enxergou que não teve retribuição, que você não teve o retorno disso que você fez por essas pessoas ou por essas situações. Então, talvez você estava num trabalho que você se dedicou ao máximo para que tudo desse certo, para que você fizesse o trabalho da melhor maneira, mas pessoas lá dentro não reconheceram o seu valor e você acabou tendo que se desfazer desse trabalho, foi mandado embora ou saiu. A mesma coisa no relacionamento. Às vezes você estava num relacionamento se doando demais e essa pessoa não foi capaz de retribuir a sua altura. Ou uma amizade também, que você fez mais pela pessoa do que você sentiu que aquela pessoa estava fazendo por você. E isso tudo serviu para você enxergar dentro de você aspectos que você precisava equilibrar, aspectos que você não precisava ir tão fundo, digamos assim, ou questões que você poderia ter deixado mais na mão de outra pessoa, ou que você poderia ter deixado outras pessoas decidirem, poderia ter deixado fluir mais naturalmente. Então, essa questão esse auto-reconhecimento, essa valorização, na verdade não é auto-reconhecimento, tá? Mas aqui é auto-reconhecimento, sim, na verdade, porque você não percebia o quanto que você é valoroso, apesar de todos os seus aspectos negativos que as pessoas falavam, ou até mesmo da percepção que você tinha de ter essa personalidade, né? Hoje a gente diz uma personalidade mais forte, mas na verdade é uma personalidade que ainda tem muitas armaduras. Então a gente se porta no mundo, a gente não, né? Mas as pessoas que têm essa personalidade mais reativa, a palavra certa é exatamente isso. Uma pessoa com uma personalidade mais reativa, ela já toma a frente antes de algo acontecer por medo de algo dar ruim. Então, às vezes você já respondeu alguma coisa que uma pessoa falou, já pensando que essa pessoa poderia estar pensando algo ruim. Isso te torna uma pessoa reativa, porque você não permitia nem que as pessoas se expressassem direito, porque na sua cabeça você já sabia a resposta, então você já dava. E isso, então, foi mal interpretado e você se sentiu não valorizada, não reconhecida, não gratificada por tudo isso que você se doou a lugares e pessoas. E aqui a espiritualidade diz que você está caminhando, você já está numa energia de reconhecimento. Chegou o momento de o que você plantou lá atrás, que é a espiritualidade que reconhece que por mais que havia aspectos na sua personalidade que exigiam maturidade, você criou essa maturidade. Você caminhou para um equilíbrio nas suas relações, no seu comportamento, no seu pensamento, e isso agora vai te trazer um reconhecimento, é como se você colhesse hoje os frutos do que você plantou lá atrás, não com essas pessoas ou com esses lugares, não necessariamente, mas com novos lugares, mas com novas pessoas, novos relacionamentos. E é como se você também tivesse agora a autopercepção de que você merece, de que você é uma pessoa boa, de que você é uma pessoa inteligente, uma pessoa sagaz, uma pessoa que consegue chegar a outros lugares, que consegue enfrentar outros desafios, que consegue criar relacionamentos diferentes. E isso para você vai te entrar, isso para você vai te trazer um leque de opções. A vida, a sua próxima etapa da sua vida é ser reconhecida em diversas áreas. Então, na área do relacionamento, na área do trabalho, na área das amizades, tá se encaminhando para você
um novo cenário onde as pessoas vão te valorizar muito mais. E por meio dessa autovalorização que primeiro você fez, você entendeu o seu valor apesar das suas sombras. Essa autovalorização, você está agora magnética, você está atraindo também automaticamente um reconhecimento de outras pessoas. É essa etapa da sua vida. E isso vai te trazer, como eu falei, uma gama de oportunidades, uma gama de diferentes coisas que você vai viver. E isso vai te trazer uma grande satisfação, uma grande satisfação. O 9 de ouros, diferente do 10 de ouros, que o 10 de ouros é quando você encontra satisfação no externo, em estar com a família, em estar com os amigos, em ter ascendido financeiramente, profissionalmente. Aqui é quando você encontra o ouro dentro de você. É como se você fosse capaz de materializar você mesmo, só com a sua energia, você é capaz de fazer, florescer várias coisas, várias áreas da sua vida. Então você vai encontrar um equilíbrio interno muito grande e por meio desse equilíbrio interno, você vai começar a fazer várias coisas. Você vai começar a encontrar amizades que estão ressoantes com você. Você vai começar a encontrar um relacionamento, se você não tem um relacionamento hoje. Alguém especial que tá na mesma vibe que você ou a pessoa que você ama. Automaticamente, quando você começar a se sentir mais seguro, mais feliz, essa pessoa também vai identificar isso. Ela também vai te amar, ela também vai ter mais prazer ao seu lado. Então, para você, a sua próxima etapa da sua vida é, primeiro, uma grande colheita por tudo que você plantou. Então, se você estava estudando alguma coisa, agora é hora de aplicar esse estudo. E isso vai te trazer um reconhecimento, vai te trazer dinheiro. Isso vai te trazer também mais de uma área para trabalhar de repente. Ou se você está num lugar novo de trabalho, nesse lugar novo de trabalho pode ser que tenha amizades que vão somar na sua vida, amizades que você vai se sentir mais valorizado, mais prestigiado. A mesma coisa de um relacionamento, se for um relacionamento fracassado, em que se você estudou demais, é hora de você encontrar um relacionamento novo, um relacionamento onde há um equilíbrio entre dar e receber. A gente tem essa carta aqui no fundo do baralho, mas essa que fala assim: não fique olhando para o passado, não fique com medo, baseado ainda em traumas, em coisas que você viveu. Tenta esquecer, faça muito Ho'oponopono. Sinto muito, por favor, me perdoa, para situações que você viveu, para que você vá para essa energia renovada, porque aqui você ainda tende a ficar olhando muito para o passado. E o conselho da espiritualidade aqui é não olhe para coisas que você viveu no passado que foram ruins, porque os aprendizados que você precisava tomar, você já tomou. Eu vou pegar aqui um baralho cigano só pra gente ter uma última mensagem, mas aqui ficou muito claro que você entra numa nova etapa de reconhecimento, de você trabalhar em mais de uma coisa e ser reconhecida por essas coisas, de você fazer novas amizades e ser muito valorizado nessas amizades, encontrar amizades que são mais em ressonância com o que você quer, com o que você acredita, com os seus planos futuros. A mesma coisa aqui para relacionamento. Se você não tiver com alguém legal, bacana, você vai encontrar essa pessoa legal e bacana, onde você, por meio da sua energia interna, por meio desse equilíbrio, dessa paz interior, você vai conseguir transformar o seu relacionamento em algo muito mais sólido, em algo muito mais prazeroso, algo que você faça com mais leveza. É um relacionamento mais leve, menos cobrança, menos ciúmes, menos possessão, na certeza de que do que é seu vai ficar com você, de que você merece sim ser amado. Ai, gente, que carta linda, né? Eu amo essa carta do buquê, não sei porquê. Mais um último conselho aqui, por favor. Ai, gente, a carta do sol. Nossa, que leitura maravilhosa. Parabéns pra você que está nessa energia, porque a próxima etapa da sua vida é uma vida muito mais leve, uma vida muito mais abundante. Eu vi a carta do caixão falando de fins, já tinha caído no começo, aparecida a carta da morte, que também fala de fim, então realmente é um fim. É hora de deixar para trás
todo o passado, você já tomou os aprendizados, você já tomou as experiências, olhe para frente, caminhe, faça o que você está sendo intuído a fazer, vá nos lugares que você está sendo intuído a falar, a estar, fale com pessoas que você está sendo intuída, faça o que você está sendo intuído a fazer, ou intuído, porque assim, tem um caminho aqui muito próspero, muito abundante, a espiritualidade te mandando presentes de diferentes maneiras. Se é dinheiro que você quer, vai vir dinheiro. Se é amor, se é um novo trabalho, é um novo trabalho. Se é uma promoção, ela vem. O único conselho aqui da espiritualidade é pare de olhar o passado, ó, para você não encontrar dificuldades onde não tem. Você, por meio da sua cabeça, é capaz de criar as dificuldades. Então, quando vier algum pensamento negativo, cancela, cancela, cancela e pensa algo positivo. E a carta do Sol com 9 de ouros, cara, eu diria aqui que você vai ser milionária. Milionário. Milionário no sentido de abundância mesmo. Pode ser sim de dinheiro, mas pode ser também de um relacionamento muito abundante, muito feliz, muito alegre, família. A área da sua família também tende a se equilibrar, a ter relações mais... Sabe quando você entende que a personalidade da pessoa é daquele jeito e ela não vai mudar e tá tudo bem? É isso. Ela não vai mudar e tá tudo bem. Você que lide com isso. Você que lida com o que dá pra lidar também. Que se não der pra lidar, é só se afastar. Mas aqui tem um caminho muito bonito pra você. Você já tá nessa etapa porque você já tomou os aprendizados que você quer. Muito em breve vai vir aí pra você novas oportunidades. Ou já está batendo na sua porta. Continue, faça. Tudo que você está sendo intuído a fazer, faça, porque o seu caminho é de muito luz, é de muito brilho, é de muito reconhecimento. Parabéns para você que está nessa energia. Eu espero que essa leitura tenha ressoado com você. Se ressoou, deixa aí seu comentário. Deixa o like também, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Beijinhos de luz. Optcha. Vamos agora para a segunda opção. Pedrinha ametista com a cartinha da perseverança. A carta da leitura número 1 é a fé. A fé tem muito a ver com perseverança, né? Então, se você chegou aqui direto na leitura número 2, seria bom você ler também a leitura, assistir, né? Não ler. Assistir a leitura número 1, que pode ser que tenha uma mensagem pra você, porque eu tô sentindo que é complementar uma mensagem da outra. Mas aqui tá falando de perseverança, e eu vou ler a mensagem. Permanecer em seu caminho apesar dos obstáculos. Confiar no caminhar apesar das diversidades. É a coragem de acreditar em quem se é, no que se quer, é a coragem de ser fiel ao que se acredita ao seu próprio coração. É seguir com firmeza da verdade, é com a força da fé. Por isso que eu falei que estava muito conectada à mensagem anterior, porque aqui a gente tá falando nada mais, nada menos do que fé. É assim, apesar do caminho tá difícil, apesar da coisa não tá acontecendo no tempo que eu quero, apesar disso aqui ter dado um problema nisso, apesar de fulano ter feito isso que eu não tava esperando, cara, eu vou confiar no que é pra mim, vai se manifestar pra mim. No que é meu, vai chegar até mim, independente desses obstáculos. Os obstáculos, a espiritualidade cuida deles. Você vai saindo pela tangente, vai resolvendo aqui o que dá, o que não dá, mas confia muito em Deus. Confia no que Deus tem preparado pra você. Então, por exemplo, se você quer muito ter um carro, e aí você foi lá ver o carro que você quer, mas aí a vendedora lá, te passou uma condição para você pagar esse carro que você não consegue agora. E aí eu falo isso por experiência própria. Eu queria muito um carro. E aí eu fui ver um carro que até o momento era o meu sonho, era o meu desejo. Eu fui na concessionária porque eu tava tentando cocriar esse carro. E a cocriação você precisa... você pode usar um dos sentidos é o tátil, né? É sentir. Então eu queria muito fazer um test drive nesse carro. Eu queria muito sentir ele, sentir o cheirinho, sentir o motor, sentir como que ele era macio por dentro. E eu fui fazer isso. E aí eu cheguei lá na concessionária. Depois que eu experimentei o carro, eu sentei com a vendedora. Tava lá super feliz, empolgada. Falei, gente, esse carro que eu quero, ele é maravilhoso, ele é macio. Não falei nada pra vendedora, né? Pra ela não achar que eu sou besta. Mas eu tava muito empolgada com o carro, tava muito feliz. Ela me passou as condições. E aí a parcela estava altíssima, altíssima, não tinha condições de eu ter aquele carro naquele momento. E aí eu saí um pouco chateada da concessionária, mas eu sabia que se não era naquele momento, alguma hora eu ia ter aquele carro. Eu sabia, tinha alguma coisa dentro de mim que dizia que eu ia ter aquele carro. Então comecei a imaginar aquele carro
na minha garagem. Então eu descia pra garagem, que eu morava num prédio, eu descia na garagem, eu fechava os olhos, eu via aquele carro lá, eu dava bom dia pro carro, dava boa tarde, dava boa noite. Eu tratava ele como se ele fosse algo que eu já tinha. E aí eu lembrava do cheiro quando eu fui fazer o test drive, porque eu sabia que aquilo uma hora ou outra ia chegar pra mim. Não chegou aquele carro, mas chegou um carro muito melhor, numa condição muito melhor para eu pagar. Então isso demorou entre eu ir fazer o test drive e eu comprar o carro, acho que demorou uns 10 meses. Só que eu sempre me mantive com perseverança. Eu sabia que esse carro uma hora ia chegar pra mim e que Deus estava preparando uma condição melhor pra mim daquele carro. Então eu só precisava me manter firme, confiar que apesar dessa dificuldade, que era o valor da entrada para o carro e do valor da parcela, algum momento aquilo ia acontecer para mim. A mesma coisa é de um relacionamento. Eu queria muito estar num relacionamento legal, bacana, e eu tava já há bastante tempo solteira, e aí eu comecei a cuidar muito de mim, eu comecei a fazer coisas pra mim, e aí eu sabia que uma hora essa pessoa que tivesse na mesma energia que eu, ela ia chegar. E ela chegou. E entre eu começar a fazer meus processos de cura e manifestar alguém legal, demorou ali uns 2 anos. E eu sempre me mantive perseverante na certeza de que isso uma hora ia se manifestar. E é exatamente a primeira mensagem da espiritualidade para você. Por mais que esteja demorando, por mais que você não esteja vendo o caminho para isso agora, em algum momento vai chegar no seu colo, nas suas mãos, algo exatamente do jeito que você quer, algo exatamente ou muito melhor do jeito que você quer, no formato que você quer e com a facilidade que você quer. Você só precisa se manter firme no que você quer, confiar de que isso uma hora vai chegar e soltar. É importante aqui soltar. Soltar para o universo, que o universo, quando você solta, você deixa ele trabalhando. É a mesma coisa assim, vamos usar o exemplo que eu ouvi há um tempo atrás. Você planta uma semente. Você plantou a semente hoje. Você não vai amanhã cavar a terra para ver se a semente cresceu. Você vai? Não vai fazer isso daqui a um mês. Você não vai cavar também a terra para ver se a semente está germinando. É a mesma coisa o seu pedido. O que você pediu para Deus ou para a espiritualidade, você pediu, agora você solta, na certeza de que eles estão cuidando. Você não precisa voltar e ficar questionando Deus, quando que isso vai chegar? Deus, como que isso vai acontecer? Não precisa. Não precisa cavar a terra para ver que a semente está germinando. Você confia e vai seguindo a sua intuição. Se a espiritualidade te pedir para você fazer alguma coisa, para você falar algo, para você estar em algum lugar, vai seguindo. Aqui a gente também tá falando de finalizações. Mais uma cartinha, por favor, espiritualidade. Caíram muitas, vou voltar. Boa. Aqui, a gente pode estar falando com pessoas que passaram por grandes cortes e finalizações da vida. Pessoas em que tiveram que enfrentar grandes karmas, tá? E karmas aqui, karma pra mim é um momento de aprendizado. É uma grande coisa que você precisava passar para aprender algo que fosse trazer para você uma mudança completa de vida. Então, você passou por esses momentos, assim, de grande reviravolta, assim, do universo. Então, de repente, você saiu de um casamento de muitos anos, você saiu de um trabalho que estava muito estável, estava muito tempo, ou você perdeu algum familiar que você gostava muito, ou você teve que mudar para um lugar totalmente diferente de onde você estava. Sim, pessoas que passaram por grandes mudanças e transformação, mas isso teve que, de alguma maneira, acender você uma força interior muito grande. Você teve que, por meio dessas dificuldades, desses desafios, você teve que se remodelar, você teve que se tornar uma nova pessoa, porque era um aprendizado, assim, karmático mesmo, algo sofrível. Tô falando aqui pessoas que sofreram bastante mesmo, mas que tiveram que aprender coisas, grandes lições. E essas grandes lições,
claro, te trouxeram aí um grande cansaço. Um cansaço, assim, a ideia de que você tá carregando algo muito pesado. É como se o aprendizado foi pesado, ele não foi leve. Você sofreu, você teve que transmutar muita coisa, você viu coisas se desfazendo na sua frente, relacionamento de anos, ou dinheiros que você tinha e de repente você perdeu tudo, ou sua mãe morreu, seu pai morreu, não sei, grandes coisas que você passou. Isso te trouxe isso ativou muito forte em você, as suas feridas emocionais, você teve que olhar muito para isso, isso te trouxe um cansaço. Aqui também eu posso estar falando com pessoas que estão tentando manifestar alguma coisa muito grande. Então, de repente, você tá tentando manifestar sua casa, você tá tentando manifestar um relacionamento amoroso, você tá tentando manifestar um emprego melhor, um fim das suas dívidas, ou tentando manifestar a cura de alguma doença. E isso tá cansativo para você. Porque me parece que você tá tentando de várias maneiras e ainda não tá vendo o resultado. É como se você tivesse trabalhando e as coisas saindo ainda da sua vida, saindo da sua vida. A espiritualidade diz aqui pra você que tudo tem um motivo, tudo tem um propósito, como a gente sabe. Mas isso tudo aconteceu para que você tivesse um poder de se reconstruir. Você veio com esse poder de transmutar. Talvez aqui você tenha muito forte o signo de escorpião, porque o signo de escorpião, a energia desse signo, ele é completamente essas pessoas que se reconstrói, que precisam ir no fundo da sua alma, no fundo das suas sombras, no fundo das suas feridas, para depois voltar à superfície. E é exatamente isso que você vai fazer, ó. Ah, eu falei de voltar à superfície, olha isso. Aqui é uma mulher que tá indo para a superfície, ela encontrou o equilíbrio entre as relações dela, entre o que ela quer, entre a energia do universo. Ela entendeu o mundo interno dela, ela entendeu, pera, eu tenho esse medo, eu tenho essa insegurança, foi esse meu comportamento, foi essa minha postura que causou isso, que causou aquilo. Você entendeu porque todas essas torres aconteceram na sua vida. O que são torres? São grandes quebras de paradigmas, quebras de crença, quebras de coisas que estavam sólidas na nossa vida. Por isso que eu tô falando aqui, às vezes casamento, às vezes um trabalho, às vezes uma relação com algum familiar que morreu. Eram coisas muito sólidas, coisas que você tinha muito firme, mas que elas se desfizeram. Mas agora a espiritualidade diz que isso que aconteceu foi tudo para você olhar para dentro. Então, se eu vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Eu sei que a morte de alguém é importante, é um momento da nossa vida muito triste. Mas, de repente, morreu um familiar seu e você se sentiu completamente desamparado. Mas o que aquele sentimento de desamparo, de solidão, de abandono quer te mostrar? Qual que é o aprendizado que você precisa tomar? De repente, você tinha uma dependência emocional de um relacionamento com algum familiar que foi muito importante para você, ou de um casamento que você tava, e essa dependência emocional te impedia de você viver a vida de uma maneira diferente, ou te impedia de viver outras coisas. Então, tudo vem para nos colocar em um outro lugar. E esse outro lugar, antes da gente chegar lá, a gente precisa olhar para dentro, que é a nossa força interior, é a nossa garra, é o nosso impulso interno que nos leva a outros caminhos. Então, se foi um casamento que acabou, um relacionamento afetivo, amoroso que acabou e que você gostava muito, isso veio para te mostrar o quanto você é capaz de se reconstruir, se fortalecer, entendendo por que esse relacionamento era tão importante para você. Era uma pessoa que te trazia segurança emocional, segurança financeira, para você às vezes quebrar essa dependência e passar a saber que você é capaz de tudo. Então, se você precisa de uma ajuda, um apoio emocional, é em você que vai é na sua força interior que você vai encontrar. Se você precisa de alguma ajuda financeira, resolver algum problema financeiro, você é capaz de resolver isso por meio das suas habilidades, por meio da sua inteligência, por meio da sua capacidade de fazer negócio. Então, isso veio tudo para te fortalecer internamente. Como se o que você passou foi muito sofrido, foi pesado, foi carregado, eu entendo isso. Foram momentos de quebras de karma, então hoje você vai seguir livre e limpo desses karmas, rumo a algo muito melhor, algo muito mais maravilhoso. Olha, a gente tem a carta do carro.
Olha a carta do carro com a rainha de paus e com a pagem de paus. Ou seja, isso tudo, essa força interior, que se você não adquiriu, você precisa adquirir, tá? Então faça terapias, faça... leia livros de autoconhecimento, de expansão de consciência, de entender as feridas emocionais, as dependências, porque isso vai trazer um movimento muito grande da sua vida, ó, e a força interior que vai te levar para outros caminhos. Ela tá voando, ela tá indo acima do que ela enxerga, acima do que ela projeta, ó, por meio da força interior dela. E aí, por meio disso, ela consegue fazer se mover várias coisas rapidamente na vida dela. Tá vendo? Cavalo rápido. São coisas rápidas. E a rainha de paus é exatamente essa energia do fazer acontecer, do impulso, da criatividade, é a energia sexual. Então é uma pessoa que ela tá atrativa, ela tá magnética, ela tá com uma grande expansão, uma grande vontade de fazer acontecer. E é isso que a próxima etapa da sua vida é exatamente essa. Finalizar um karma, ou vários karmas que foram importantes no processo de aprendizado, para que você criasse uma força interior, um eu fortalecido, perseverante no que você quer, no seu caminho, nos seus propósitos, para que a partir disso, ó, as coisas se manifestem rapidamente, por meio da sua energia de fazer acontecer, porque você vai estar muito forte, muito feliz, muito alegre, muito confiante de que pior do que tava não fica. É isso. Pior do que tava não fica. Então, tudo que você tinha para passar de grandes sofrimentos e tormentos na sua vida já foi. Agora é uma vida leve, ó. Leve, abundante, feliz, próspera. Um momento de grandes realizações. Então, se você quer materializar um relacionamento, quer materializar uma casa, um emprego novo, um trabalho novo, vai vir a sua grande colheita, vai vir a grande colheita, vai vir, olha a carta da torre de novo. A carta da torre, ó, mas essa tá construída, você tá vendo que aqui, ó, aqui destruiu. Você destruiu tudo de mal que tava na sua vida, tudo que não tava mais de pano pra frente, tudo que precisava pra se mostrar as suas sombras virem à tona. E agora você vem, ó, e constrói tudo de novo. Tá vendo como essa torre tá firme? E você constrói de uma maneira muito mais espiritualizada. Parece que você teve que passar por esse processo também de se autoconhecer e entender que você é um serzinho divino e que a espiritualidade, ela se move de várias maneiras, o universo também se move de várias maneiras. Então, aqui para você, a espiritualidade como mensagem final, ela diz que todo esse processo de cura que você fez vai te trazer coisas muito mais sólidas na sua vida, relacionamentos mais sólidos, lugares onde você vai estar mais estáveis. É uma colheita que aparece aqui. Ela vem a carta do corte, pode ser de coisas que estão saindo da sua vida, mas de coisas que também que você está colhendo. Tá vendo que as seivas estão sendo colhidas? Porque tá no tempo. Tá no tempo da colheita. Tá no tempo que você fez o seu processo de cura. A espiritualidade diz aqui só para você não se sabotar, tá? Não deixe ainda sentimentos sabotadores minarem a sua energia, porque você vai se renovar. A carta da cobra, ela fala de renovação, né? De renovação, de sagacidade, de esperteza. Então, alguém que vai estar também com a energia da Kundalini muito ativa, depois estudo sobre a energia da Kundalini, que isso pode fazer bem, mas é a energia de criação, é a energia de se sentir bem, de estar bem consigo mesmo, é a energia feminina, que é a energia que nutre, que faz acontecer. Então, aqui, eu digo pra você parabéns, parabéns de verdade, porque você enfrentou grandes desafios na sua vida, coisas que realmente devem ter te trazido um grande sofrimento, mas que agora você entendeu ou está em processo de entender o porquê disso, vai se fortalecer, as coisas vão começar a caminhar e vai caminhar para coisas mais sólidas, mais estáveis. Então, como eu falei, se é a casa que você quer vai vir, se é emprego vai vir, se é um relacionamento com equilíbrio entre dar e receber vai vir, mas agora diferente, sem a dependência emocional, sem aquele sentimento de escassez, eu preciso muito desse trabalho, é esse trabalho que eu quero, se você for mandado embora, você é demitida. Não, você entendeu aqui que você é capaz de estar em diferentes lugares. Se não for esse trabalho, vai ser outro. Se não for esse relacionamento, vai ser outro. Não importa, porque você tá bem consigo mesmo. Você tá feliz, você tá contente, tá confiante de que você tá no caminho certo, com força e com fé. É isso que eu tenho para quem se conectou com a opção número 2. Parabéns para você. Se mantenha perseverante, então, na sua jornada, no seu caminho.
Eu espero ter sido contribuição. Deixa seu like, seu comentário, sua curtida. Até o próximo vídeo. Beijinhos de luz e tchau!